Bom dia, gente. Vamos então para nossa revisão para a prova. Então vamos começar lá dos primórdios, lá na pré-história, na nossa arte rupestre. A arte rupestre, ela era inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas. A gente percebe que a arte rupestre vai retratar situações cotidianas e naturalistas. A gente vai ver sempre a presença do ser humano e de animais. Os homens rupestres geralmente eram representados nessas pinturas de forma isolada ou realizando algum tipo de atividade coletiva, como por exemplo caçar, o parto de bebês, rituais religiosos. E os animais, eles são retratados porque eles serviam de alimento, né, para aquela sociedade. Então, a gente percebe que mesmo na pré-história, o ser humano ele já estava preocupado em marcar a sua presença aqui na Terra, em contar a sua história através da arte de uma forma estética, né? Então, é por isso que a gente vai ver eles retratando as coisas que eles faziam, né, do cotidiano deles, porque a ideia é retratar a realidade deles através daquela arte. Então, principais características do período rupestre, né, da arte rupestre, vai ser a pintura de situações cotidianas e coisas naturalistas, presença de seres humanos e animais na composição da imagem, tá bom? Essas são as principais características desse tipo de arte. Bom, visto que o ser humano ele já estava preocupado em registrar a sua vida cotidiana, a sua história através da arte, a gente vai ver desde muito cedo um estudo e uma busca por aprimoramento nos processos de captação de imagem, né? Lá na Grécia Antiga, a gente vai ver Aristóteles estudando muito esse processo de observação e captação da imagem, tanto que Aristóteles vai inventar a câmara escura. O que era a câmara escura? Era uma câmara que funcionava de acordo com os princípios de uma caixa totalmente fechada e escura, exceto por um furinho do tamanho de uma agulha no centro da caixa por onde passava a luz. E aí, através desse espaço de luz que passava por dentro da caixa, uma imagem era projetada na parede, oposta ao furo, né? Essa era a câmara escura. Tem um exemplo de câmara escura na apostila de vocês, na página 436, desculpa, na página 432. Que é isso aqui, ó. Essa é a invenção do Aristóteles, é a câmara escura. Tá vendo? Ó, essa aqui é a imagem exterior e essa daqui é a caixa escura. E aí, através desse buraquinho aqui, a imagem entra. E aí, essa câmera escura, ela vai ser importante tanto para artistas realistas que vão utilizar muito no Renascimento, por exemplo, a câmera escura para pintar de forma mais realista. Mas essa câmera escura do Aristóteles, ela ainda não fixava a imagem, ela só projetava. Essa imagem não ficava fixa. E aí, o que acontece? Várias pessoas começam a pesquisar essa câmera escura do Aristóteles. E o Niepce Joseph Nicéphore foi o primeiro a encontrar uma maneira de fixar a imagem produzida na câmera escura e com isso fazer a primeira fotografia. Porque lá no Aristóteles essa imagem não era fixa, ela só era projetada. E o Nicéphore, ele consegue produzir a primeira imagem fixa mesmo através dessa câmera escura. Ele consegue fixar a imagem e com isso ele inventa a primeira fotografia. E o surgimento da fotografia vai ser muito importante para desenvolver várias outras artes, né?
E no próprio desenvolvimento, dentro da própria fotografia, a gente vai ver que fotografia não era mais só tirar foto da paisagem ou tirar um retrato. A fotografia ela vai se desenvolver e vai se diferenciar em diferentes tipos de fotografia. Por exemplo, fotografia de moda, fotojornalismo, fotografia publicitária. Esses são diferentes tipos de fotografia. E dentre esses diferentes tipos de fotografia, a gente vai perceber que o fotógrafo ele cria diferentes técnicas de composição de imagem. E quais são essas técnicas de composição de imagem? Isso está na nossa página 436, que vem descrevendo cada técnicazinha de composição de imagem para vocês. Que aí tem a regra dos traços, que é a divisão em 3 partes da tela em vertical e na horizontal e divide, né, a tela como se fosse um jogo da velha. A regra da metade, que divide a fotografia em 2 principais partes. As linhas que dirigem o olhar em perspectiva. A técnica de plongée, que é o ponto de vista da câmera de cima para baixo. E do contra-plongée, que é de baixo para cima. Essas são algumas técnicas de composição de imagem e que eu gostaria que vocês estudassem elas, está na página 436. Bom, gente, o desenvolvimento da fotografia, como a gente viu, vai se desenvolver dentro dela mesma, criando técnicas de composição de imagens, tipos de fotografia e vai possibilitar o surgimento de novos tipos de arte, seja o surgimento de artes de vanguarda, seja influenciando novas invenções para criar novos tipos de arte. E aí a gente vai ver que na década de 80, vários experimentos com imagem fotográfica indicavam a possibilidade de criação de uma nova arte, que era o cinema. E os irmãos Lumière foram os pioneiros no desenvolvimento do cinema com a invenção do cinematógrafo. Gravem esse nome, gente, cinematógrafo, que era uma máquina capaz de captar e projetar 16 imagens por segundo, que simulava essa ideia de movimento e que ajudou a ser o precursor do cinema, né? Então gravem, gente, cinematógrafo é o nome do